Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Vitor Laio novamente, sou artista tatuador com ênfase na aquarela e alguns dias atrás eu executei uma tatuagem, né? Foi toda feita no freehand. Eu gravei o processo da tatuagem, fiz alguns trechos em time-lapse, alguns trechos de forma normal e vou postar esse vídeo comentado para que eu possa explicar alguns pontos que eu acredito que seja importante no processo da tatuagem, seja da aplicação, seja enfim, várias técnicas que eu aplico no meu trabalho. Caso vocês tenham alguma dúvida ao assistir o vídeo, caso eu não fale enquanto eu estiver comentando, eu vou pedir para vocês, onde quer que estejam assistindo, para que vocês comentem e podem jogar dúvidas, podem colocar suas dúvidas aí que eu vou separar um tempinho para estar respondendo cada um de vocês. Valeu, galera. Fala galera, tudo bem com vocês? Todo mundo pronto para estudar mais um pouco, para aprender um pouco mais? Vou comentar um pouco, né, desse vídeo, para que vocês tenham noção de como é que eu faço meus trabalhos em aquarela, certo? Essa tatuagem eu fiz numa pessoa de pele bem clara, como vocês podem ver no vídeo. A pele dela é bem mais clara do que a minha, certo? Perguntei o que ela queria fazer. Ela me disse que queria fazer algo que tenha relação com a razão, com a emoção, com liberdade. Então, conversando com a pessoa, eu selecionei alguns elementos. No caso, um cérebro, um coração e uma borboleta com o significado da liberdade, né? Esse trabalho, como eu já falei, foi todo feito no freehand e usei 3 cores de caneta e um pincel para que eu pudesse fazer alguns detalhes de respingo, de tinta e tal. Como vocês podem ver, eu usei canetas marcadores permanentes, certo? Usei um pincel com um pouco de álcool e a forma que eu uso esse pincel é com a própria folha do stencil, que é o stencil que a gente faz para fazer o decalque da tatuagem. A gente pinga um pouco de álcool na folha e consegue retirar a partir com o uso do pincel, né? Então assim, usei 3 referências reais para que eu pudesse fazer os 3 desenhos, certo? Sempre prefiro o uso de referências reais e a partir dessas referências eu crio minhas artes, seja no freehand, seja no papel, para que eu possa tirar o decalque da imagem toda. O legal do freehand é que a gente consegue se libertar um pouco mais, sair um pouco mais da zona de conforto. Então assim, o desenho é feito direto na pele, então não temos acesso ao decalque, às linhas certinhas. Isso vai caber a gente consertar o que tiver torto, entortar o que tiver reto, que você acredita que seja necessário entortar. Então assim, não existe padrão, não existe uma forma correta ou não de fazer. É arte, a arte é feita de acordo com a interpretação de cada artista. Nesse trecho que a gente está vendo no momento, eu estou fazendo o desenho de uma flor. Como vocês podem ver, eu comecei circulando com um marcador amarelo. Fiz um círculo, né, para me basear na forma que eu ia fazer cada pétala da flor, para dar uma ideia de dimensão, de posição da flor, né? Fiz ela como se estivesse por trás do cérebro. Fiz algumas folhas em cima do cérebro e com o uso do pincel eu consegui fazer alguns detalhes para simular respingos de tinta mesmo, como se fosse um desenho feito em aquarela, com aqueles respingos e tal. Nessa parte da frente, na parte da frente da canela, eu fiz um desenho da borboleta, como acredito que dê para vocês verem os traços bem claros com amarelo, né? Eu uso inicialmente um pincel amarelo, que eu consigo delimitar o que eu vou fazer sem manchar muito o desenho. Então acabo que eu não posso marcar o tanto que for, que não vai me atrapalhar quando eu for começar a fazer a tatuagem. Nesse trecho eu estou começando a escurecer, né, de certa forma, o desenho da borboleta com um marcador vermelho
Eu prefiro o marcador vermelho e não azul, porque o azul às vezes dificulta um pouco a visualização na hora da execução da tatuagem, seja traço, seja pintura. Então o vermelho, se a gente for fazer algum detalhe com preto, o preto vai se sobressair bem. Da mesma forma que eu fiz o cérebro, estou fazendo também os traços da borboleta a partir de uma referência real, né? Eu uso o Pinterest para alcançar boas referências. Sempre faço as pesquisas em inglês, né? Eu prefiro fazer em inglês, até porque eu posso treinar o meu inglês, e eu acredito que pelo fato de colocar em inglês, a filtragem é diferente. Eu não tenho certeza disso, mas com alguns testes que eu já fiz de pesquisa de imagem, quando eu coloco em inglês, eu tenho eu tenho um acesso a imagens mais selecionadas, se é assim que eu posso falar, né? As imagens que eu alcanço fazendo a pesquisa em inglês são bem melhores. Para apagar algumas partes do decalque, eu costumo usar um papel toalha, né? Mesmo papel toalha que a gente usa na execução da tatuagem, com um pouco de álcool, ou seja, eu deixo um pincel, alguns marcadores, não necessariamente amarelo, laranja e vermelho, isso fica a critério de vocês. Se vocês usarem até preto, podem usar, não existe o certo ou o errado. Existe o que a gente se adapta e consegue executar com qualidade, né? Como vocês podem ver, eu estou delimitando alguns detalhes da asa da borboleta, e geralmente esses detalhes são iguais de um lado para o outro, certo? Então, assim, como é a questão da tatuagem, é uma arte, isso não importa tanto, a não ser que seu cliente seja bem rigoroso e prefira de fato fazer a arte de forma mais precisa. Nesse tipo de trabalho meu de aquarela, de sketch, eu tento ao máximo respeitar a questão da anatomia, a questão de dimensão, de proporção, de cores, mas traços e detalhes vão fazer a diferença de acordo com a interpretação de cada um. Então não precisa se apegar tanto a detalhes reais e precisos. Você tendo consciência do que vai ser feito, de que vai estar executando um bom trabalho, respeitando o princípio, respeitando a base do desenho, é o que eu acredito que é o que importa, certo? Vocês vão estar executando a tatuagem com mais qualidade. Como vocês podem ver, eu estou puxando alguns traços e estou tentando refazer de uma forma mais parecida, mas não fica igual, certo? Sempre com a referência do lado, para que a gente possa sempre estar respeitando o máximo possível da questão da dimensão, das proporções e detalhes. Acredito que seja muito importante, mas se atentem ao fato de que não precisa ser exatamente igual, até porque cada artista, cada tatuador cria uma arte, seja ela mais simples, seja ela mais composta, de acordo com a interpretação de cada um. Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar apenas como eu faço e ajudá-los com um pouco mais de informação. Em alguns trechos que eu sei que eu vou chapar mais de preto, eu tento representar igual eu faço com o decalque, a folha do stencil, né, o desenho feito no papel. Então, onde vai ser bem preto, eu já pinto mais com a cor mais escura, né, no caso vermelho, já que eu estou usando vermelho, amarelo e laranja. E sempre tento fazer de forma mais técnica o desenho, já que vai ser tatuado, eu faço ele mais técnico para que eu possa respeitar um pouco mais a questão da anatomia. Sempre usando luva, certo, galera, para respeitar o máximo possível da biossegurança, respeitar a segurança, a saúde do nosso cliente, a nossa também. Como vocês podem ver agora, eu estou fazendo alguns respingos com pincel. Uma simulação de gota escorrendo, que eu sei como fica. Inclusive não usei nenhum tipo de
referência aquarelada, usei apenas minha imaginação. Como eu faço bastante desenho no papel, eu consigo visualizar, relembrar de alguns desenhos que eu fiz e respeitar a questão dos respingos e do esfumaçado que a tinta faz quando vaza de um traço, de uma superfície mais delimitada. Nessa região eu circulei para fazer o cérebro. Peguei um pincel laranja, como vocês podem ver, circulei de forma pontilhada, já tinha um amarelo, né? Circulei com laranja para vocês verem que a forma é ovalada. Com o pincel amarelo eu venho e já montando a arte, já os traços básicos do coração. Eu circulo onde eu vou fazer algum detalhe com contorno, um detalhe com curva que eu vou conseguir respeitar o máximo de cada ponto, né? Como vocês vão conseguir visualizar, o coração ele tem um lado, ele tem um detalhe de um lado que é maior do que o outro. Eu não sei informar o nome desse detalhe, né? O nome técnico, científico, mas vocês vão conseguir ver agora que eu estou começando a passar o marcador vermelho. Ele vai ficar mais forte, vocês vão conseguir ver. Esse é um dos pontos que eu estava comentando, certo? É um dos detalhes menores, que inclusive eu fiz um círculo, uma forma ovalada, para que eu pudesse respeitar a questão da dimensão de cada um, do tamanho de cada um. Nesse ponto, que foi um ponto que eu fiz outra forma ovalada maior, é um ponto que tem a superfície maior. Então o círculo é apenas para delimitar, é questão de desenho, é questão técnica. Isso quem já desenha consegue imaginar como funciona, consegue perceber como funciona. Para fazer o coração também usei uma referência real, certo? E respeitei o máximo que eu pude em relação à dimensão, à proporção de cada artéria, cada ponto, cada detalhe que tem no coração mesmo. Eu tenho um conjunto de marcadores, né, com várias cores, mas as cores que eu mais utilizo são esses tons mais claros, de amarelo, laranja, vermelho, até porque na hora da tatuagem eles não se misturam com a tinta, né? Você consegue visualizar melhor na hora de traçar ou de fazer algum detalhe que seja na hora da execução da tatuagem. Como complemento da tatuagem, eu fiz o cérebro, fiz o coração e fiz a borboleta. Como complemento, eu usei algumas flores, usei algumas folhas, certo? Para que a tatuagem não ficasse totalmente solta. Eu consegui encaixar uma peça na outra também com o esfumaçado da aquarela, alguns respingos e os detalhezinhos de folha, de flor, até para ornamentar, né, para que eu pudesse ocupar de forma mais proveitosa o espaço que eu tinha de pele.
Coloquei algumas folhas soltas em cima do coração. Com o pincel amarelo eu fiz alguns detalhes básicos para que eu pudesse fazer o desenho, né, de algumas flores. Formas básicas, fiz os círculos, né, para conseguir respeitar. Nesse ponto eu finalizei, fiz alguns acabamentos com pincel para que eu pudesse juntar os três elementos da tatuagem. Fiz alguma simulação de pontos, de respingos, para não ficar só os três elementos, a borboleta, o coração e o cérebro. Como eu já falei, a questão da finalização do desenho é uma questão muito de interpretação. Então, mesmo que vocês tentem copiar, não fica do mesmo jeito. Já é uma possibilidade melhor para experimentarem, tentarem ir além do que já vem fazendo. Tentar colocar a identidade de cada um na sua arte, conseguindo até valorizar um pouco mais, né? Nesse trecho eu fiz um desenho de uma tulipa, foi um desenho feito de cabeça. Como eu tenho o costume de sempre desenhar flores, eu não precisei de uma referência para fazer o desenho dela. Enquanto eu fazia o freehand, eu já ia imaginando quais cores eu iria usar em cada ponto e em cada elemento que estava junto de cada parte principal, eu já ia imaginando a cor que eu iria fazer para que combinasse, para que a combinação ficasse pelo menos complementar. Quem estuda o círculo cromático sabe que existem 4 tipos de combinações: monocromática, análoga, complementar e tríade. A combinação monocromática é quando a gente usa uma variação de um mesmo tom, de uma mesma cor, em tons da mesma cor diferente. A combinação análoga é quando a gente faz a combinação de acordo com o círculo cromático, ou para a direita ou para a esquerda, de forma que combinem as cores. Complementar é quando a gente usa uma cor do lado direito e do lado esquerdo do círculo, de forma que combinem de qualquer ponto que a gente venha utilizar: vermelho com verde, azul com laranja, e assim vai. E a tríade são com a combinação com 3 cores, né? Então, enquanto eu ia fazendo o desenho, eu já ia tentando visualizar quais cores eu ia usar em cada elemento, e em cada elemento que tivesse do lado desse outro elemento, para que combinasse da melhor forma possível. Como vocês podem ver, eu dei uma girada: o cérebro, a borboleta e o coração. Aqui foi o desenho já finalizado. Fiz o círculo para demarcar a área do coração. Tentei usar uma forma mais natural mesmo. E a intenção dessa tatuagem foi complementar um espaço que estava mais aberto na parte superior da panturrilha, da frente. Aqui nesse texto eu já estava tentando visualizar algum tipo de arte que pudesse encaixar nessa parte final. Bem, galera, como eu tinha dito, todo o desenho foi feito com canetas marcadores, né? Usei 3 cores: laranja, amarelo e vermelho, apenas como forma de fazer com os traços com a coloração mais clara, para que ficasse mais visível para mim. Usei um pincel, e vale a pena lembrar que sempre antes de usar o pincel eu faço a asepsia da pele, então ele nunca vai para a pele sem a asepsia, certo? É muito importante o cuidado com a biossegurança. Selecionei alguns tons de azul turquesa e um cinza naval, né? E o branco para fazer algumas tonalidades. Selecionei alguns tons de roxo para usar próximo da borboleta, certo? Para
fazer a parte da tulipa que está próxima da borboleta e fazer assim uma combinação mais complementar, de certa forma. Na verdade seria uma combinação análoga. Separei alguns tons de laranja, amarelo e ocre para fazer alguns detalhes tanto de folha quanto das flores, né? Que eu tanto para contrastar um elemento principal com um secundário do desenho, no caso a flor com o cérebro, as folhas com as flores. Separei aqui alguns tons de vermelho, um vermelho mais escuro, um swag, vermelho bombeiro. Separei uma cor, dois tons de pele, que se eu não me engano foi o Buck Naked e tipo um tan fresh, uma cor de pele, né? Um bege, para fazer tanto alguns detalhes do cérebro quanto do coração, já que são órgãos que têm uma tonalidade mais parecida. O preto, sem sombra de dúvidas, o Dynamic foi o melhor que eu já usei até o momento, certo? Não importa se é o Triple Black, que foi o que eu usei, ou se é o Dynamic normal. Esse pigmento preto é sem sombra de dúvidas o melhor pigmento preto que eu já usei, tanto para traço quanto para sombra. O branco foi o Easy Glow, né? Sem sombra de dúvida também, esse branco, de todos os brancos que eu já usei, é o melhor, tanto para mistura quanto para uso separado. A máquina que eu usei para pintura foi uma pen da Electric Ink, e usei uma Electra, certo? Essa edição inclusive não é mais fabricada, mas eu gosto muito dessa máquina. Separei alguns cartuchos de pintura e de traço, né? Separei uma Magnum Round 7. Estou usando bastante cartuchos, agulha de pintura round. Usei uma 23 round, muito boa, principalmente para passagens mais homogêneas. Esse cartucho de 23 Magnum mudou minha vida depois que eu comecei a usar ele para alguns trabalhos em aquarela, até trabalhos pequenos, mudou muito. Usei aqui também a última agulha que eu mostrei, foi uma RL13, bem grossa, né? E para o traço mais fino, usei uma 3RL, uma agulha um pouco mais fina para fazer alguns detalhes de acabamento, tanto de traço quanto de pintura. Sempre que eu vou montar minha bancada, eu com o borrifador jogo um pouco de álcool 70, faço a higienização da parte de cima do carrinho. Forro com plástico filme, né? Sempre a parte de dentro, que é uma parte que não tem contato com nenhuma superfície suja. E após isso eu coloco um pedaço de papel toalha ou o papel babador. Pela forma que eu venho trabalhando, eu comecei a notar que não faz diferença o uso do papel toalha ou do babador. A diferença é que o babador, alguns, né, são impermeáveis e o papel toalha não. Por que não é errado usar o papel toalha? Porque o papel toalha a gente usa para limpar a pele. Então imagine que se ele for sujo para limpar a pele, ele é sujo também para limpar, para apoiar nosso material, né? Então não tem problema algum. Como vocês estão vendo no vídeo, eu já tinha selecionado os tons, né? E aí coloco o Batox sobrando, além das cores, para que eu adicione diluente e branco. Separei uma Magnum de 23 para execução dessa tatuagem. Separei uma 13RL e uma Magnum de 7 curvada, certo? Eu sempre prefiro usar Magnums curvadas, até por conta do atrito na pele e a forma que ela aplica, a forma que a pintura fica na pele fica diferente, fica mais suave. Eu acredito que a aplicação fica em alguns pontos mais sólidas, em alguns pontos mais suave, com mais facilidade do que uma Magnum reta. Separei uma variação legal de todos os tons que eu usei. A gente pode usar também essa variedade de cores reduzidas, né? A gente poderia estar usando no lugar do azul turquesa apenas o escuro, no lugar do roxo apenas o escuro também, no lugar do vermelho da mesma forma. Só que a agilidade, a praticidade de você ter mais tons é melhor, facilita o seu trabalho, de forma que você não vai precisar estar acertando os tons, né? Misturando diretamente no batoque. Sempre que eu coloco minhas tintas nos batoques, eu adiciono uma gotinha de diluente em cima de cada tinta, até para evitar que a tinta resseque na parte de cima. A partir desse trecho, eu começo já aqui a mostrar, né, a agulha, a forma que eu uso a agulha.
Eu usei uma pen para fazer a pintura dessa tatuagem, né? Eu gosto muito da forma que essa pen pigmenta. Ela é uma máquina que é Direct Drive, né? Posso estar comentando um pouco sobre a questão da forma que cada máquina trabalha depois para vocês, caso vocês queiram. Comecei fazendo a tatuagem com a Magnum, uma Magnum de 7 curvada, né? Apenas com preto. Não tracei ela de forma alguma nessa parte, né? A borboleta eu fiz toda com a Magnum. Eu costumo trabalhar com bastante agulha para fora e respeitando sempre o tempo de mão e máquina para que eu evite lesão na pele. A forma correta de você fazer a aplicação é sempre adicionando uma camadinha fininha de vaselina. Essa camadinha de vaselina vai ajudar na limpeza da pele, ajuda até na aplicação, o processo se torna mais limpo. Como vocês podem ver aqui, eu comecei aplicando apenas o preto, e para evitar a pele manchada, a limpeza da tatuagem eu faço com apenas fazendo leves toques na pele, para evitar que a tinta se espalhe na superfície e apague meu decalque, já que foi um freehand e é uma tinta que sai mais facilmente da pele. Se você esfregar demais, ela sai com muita facilidade. Fiz a execução toda na Magnum Round, que a gente pode colocar ela um pouquinho de lado e fazer alguns cantos. A gente consegue fazer traço com ela. No começo você consegue fazer meio que borrado, porque como ele tem 2 lances de tinta, ele marca os dois, então é complicado. Com o tempo vocês vão conseguindo melhorar essa questão. Percebam que sempre que eu vou fazer a asepsia da pele, eu faço leves toques para evitar que a tinta se espalhe na pele e apague meu decalque. Nesse trecho eu estou fazendo alguns detalhes de traço com a Magnum. Como vocês podem ver, eu não mudei a agulha. E da mesma forma que eu faço a pintura, eu faço um traço com a Magnum, igual eu faço com a RL, certo? Sempre tocando de forma suave para evitar que a tinta se espalhe. E fazendo a delimitação de cada parte para que fique mais, como é que eu posso dizer, mais certinho cada ponto que eu vou fazer o desenho, né? Usei uma referência real para fazer a borboleta e respeitei tanto a pintura quanto a anatomia o máximo que eu pude. Lembrando que, como não é um realismo, a gente não precisa se apegar tanto aos detalhes, a fazer o detalhe como é real. Acredito que a gente, respeitando o básico da anatomia, o básico da estrutura de cada elemento que a gente vem a tatuar, a gente já está pensando de uma forma correta. O legal de fazer esse tipo de trabalho livre com a Magnum é que a gente não precisa estar perdendo tanto tempo trocando agulha, e consegue também adiantar o processo, né? A gente consegue tanto fazer detalhe de sombra quanto detalhes de traço. Você coloca a Magnum de lado e consegue fazer um traço legal. Esse trecho era um trecho que era mais escuro, então eu já fiz de uma forma mais sombreada. A agulha sempre com a mesma quantidade para fora, o tempo de mão e máquina sendo respeitado e a aplicação sendo feita de uma única vez. Tracei, comecei a preencher em alguns pontos de forma sombreada e vou sempre dando leves toques para evitar que o decalque apague. Vou colocar um time-lapse para que vocês consigam ver de forma mais rápida, né, o processo da borboleta. Fiz ela do começo ao fim com a Magnum, certo? Não usei agulha de traço. Aqui já na pintura eu coloquei uma Magnum de 23 já para fazer os detalhes da aquarela e finalizando tudo. A Magnum de 23 é uma ótima agulha para você fazer tanto detalhes pequenos quanto os detalhes grandes. A praticidade dela é uma agulha muito versátil. Você consegue fazer muita coisa com ela.
O cérebro, como vocês podem ver, eu tracei com a 13RL e os detalhes internos eu fiz com a 3RL, né? Fiz alguns detalhes de textura, de traços mais finos, alguns pontos, e a gente consegue uma diferença legal usando essa variação de agulha, uma 3 e uma 13. Aqui nesse potinho, certo, coberto, eu estou usando sabão antisséptico, não sei marca, não sei o cheiro, mas esse sabão que eu estou usando aqui, ele acalma bastante a irritação da pele, então não fica vermelha. Bom, eu comecei a tatuagem por essa peça aqui, que é a borboleta. Eu fiz ela no freehand também, assim como todo o resto da tatuagem. Estou passando um pouco de vaselina aqui, porque como eu já finalizei, a pele fica ressecando bastante. Então eu coloco sempre um pouco de vaselina até para evitar que o sangue resseque em cima da pele e crie casca. E aí a gente acaba machucando a tatuagem. Eu fiz essa parte aqui da borboleta totalmente sem traço. Como vocês puderam ver no time-lapse, eu fiz ela com a Magnum, apenas com a Magnum. Usei alguns tons de azul turquesa, fiz a pintura basicamente toda colorida com uma Magnum, um cartucho Magnum de 23 agulhas, e eu gosto mais de usar cartucho round, que é o cartucho curvado, como vocês já devem conhecer. Nessa parte aqui da flor, a tulipinha, eu fiz ela totalmente sem traço, sem linha nenhuma, então consegui dar a forma de cada pétala apenas com a Magnum, sem precisar traçar ela. E aí simulei alguns efeitos de pingo, uma gotinha aqui, só para dar um ornamento diferente na tatu, já que ela está descendo na parte mais fina da perna. Acabei que eu consegui fazer um encaixe simples e que ficou agradável aos olhos. Nessa parte aqui da tatuagem, eu fiz todas as folhas da tatu, na verdade, sem traço, para não dizer que eu não usei traço. Nessa folha aqui eu fiz um rabiscado, fiz um sketch bem raso mesmo, só para delimitar alguns pontos da tatuagem. Essa flor fiz toda com tons de laranja, vermelho swag, que é um vermelho mais escuro, e uns tons de amarelo. Nessa parte aqui do cérebro, eu tracei com a agulha mais grossa, usei um cartucho também de 13 agulhas. A parte de fora foi toda traçada com ela, essa parte de dentro e todos os detalhes, as rachuras que eu fiz, os pinguinhos de tinta, foi tudo feito com uma 3RL. Aí agora eu estou já finalizando. Nessa parte aqui eu já tracei a flor e não tracei a parte de baixo do coração, até para dar uma dinâmica diferente na tatuagem, para tornar a tatuagem um pouco mais artística. Como vocês podem ver, eu consegui ligar todas as peças, mesmo que de forma bem suave, consegui ligar tudo junto. A conversa para a elaboração dessa arte, dessa tatuagem, é a questão da emoção, da razão, com a ideia meio que de liberdade, de metamorfose do pensamento de ambas as formas. Nessa parte aqui, que foi que eu não tracei da tatuagem, eu vou continuar. Eu estou aguardando um pouco a pele dar uma selada para que eu possa vir com um pigmento mais escuro e conseguir dar uma forma mais definida nessa parte da tatuagem. Na parte de cima do coração, nas artérias aqui em cima, eu tracei tudo já para continuar com essa ideia de fazer um ponto com traço, um ponto sem traço. E marquei aqui com o pincel, foi um ponto aqui em especial, eu tinha feito em alguns outros, mas preferi mudar já para tornar mais tatuável. Nessa parte aqui, eu marquei com o pincel já para conseguir fazer alguns pingos mais naturais, de forma mais natural. Bem, galera, a partir desse ponto eu iniciei a aplicação do branco, certo? Eu iniciei pela borboleta justamente pelo fato de ter sido por ela que eu iniciei a tatuagem. Então assim, a pele já tinha descansado um pouco, se é que vocês me entendem, a pele já teve tempo
pelo fato de eu ter começado pela borboleta, a pele da parte da borboleta já teve tempo de se reconstituir, certo? O tempo que eu durei para fazer o restante da tatuagem, a pele teve um tempo para descansar e que assim eu pudesse voltar com a aplicação do branco. Para a aplicação do branco, usei uma 7 Magnum Round, uma agulhinha Magnum pequena e curvada, certo? Ela é uma agulha muito boa para aplicação de cor. Como vocês podem ter visto, ali nesse ponto que eu estou aplicando branco, eu já tinha feito 2 camadas de azul, certo? Eu tinha feito um turquesa mais escuro e tinha feito a passagem do degradê para um turquesa bem mais claro. Então, antes do mais claro ainda, eu ainda voltei aplicando o branco, certo? Para aumentar a gama do degradê que eu apliquei no azul, já com a cor mais clara que seria o branco. Nas partes dos detalhes da borboleta que eu estou fazendo agora, eu fiz uma aplicação mais esfumaçada. Não foi uma aplicação tão homogênea, até porque o intuito não é fazer um realismo. Mas, com essa aplicação que eu faço, respeitando o tempo de mão e máquina, eu consigo uma aplicação sólida, com o efeito da aquarela, com o efeito que você quiser fazer, na verdade, e uma aplicação muito boa, uma aplicação durável, que dura, que quando cicatriza não perde cor, certo? Em toda a borboleta, em todas as partes da borboleta que eu não cheguei a pigmentar, eu deixei aberto já para que eu fizesse uma aplicação do branco e que o branco ficasse mais explícito, ficasse mais branco de certa forma, certo? Nesse trecho que eu estou aplicando agora, eu voltei com o branco e eu já tinha feito uma aplicação de um azul bem mais claro, certo? Do turquesa mais claro. Essa forma que eu estou limpando é uma forma um pouco mais agressiva do que a forma que eu iniciei a tatuagem, já para o decalque não sair, certo? Então, até pelo fato de eu já ter aplicado outras cores, então como a pele já tinha descansado, eu tenho consciência, atualmente com a experiência que eu tenho, como a pele já tinha descansado, eu sabia que essa forma de limpeza não iria danificar a pele, não iria machucar, até porque nesse ponto da borboleta já era um ponto que a pele já estava descansando. E fica a dica para vocês, sempre que começarem uma parte da tatuagem, na aplicação do branco, se é que vocês fazem por último, assim como eu fiz nessa tatuagem, deixem por último, certo? Voltem por onde vocês começaram, que é um espaço que a pele já vai ter descansado, então não vai ter problema você voltar com a aplicação do branco e nem com a limpeza de forma mais agressiva, como eu estou fazendo nesse ponto, certo? Não tem problema algum. A aplicação do branco, após a tatuagem feita, em um ponto que a pele já está descansada, que os poros já fecharam, a gente não tem problema em relação a manchar a pele, até porque os poros já fecharam, certo? Nesse trecho eu vim com a aplicação do branco com a RL, já que eu vim fazendo apenas alguns detalhes de brilho, certo, na flor. A aplicação com a 13RL é boa porque a gente consegue fazer um branco um pouco mais chapado, detalhes menores, certo? Não existe um padrão para aplicação, mas como eu já falei em alguns trechos desse vídeo, é importante você respeitar o tempo de mão e máquina. Geralmente para a aplicação do branco, quando eu venho com a agulha mais fina, a agulha de traço RL, nesse caso a 3RL, eu costumo passar de forma bem mais suave, bem mais lenta, até para que o branco consiga ser aplicado de uma melhor forma. O branco, como tem uma concentração maior de pigmento, ela se torna mais densa, então a aplicação é diferente. Não que mude, que seja mais fácil ou que seja difícil, é tudo questão de costume. Com o tempo vocês vão conseguir se adaptar de uma forma mais fácil e vão perceber que não existe diferença nenhuma em relação à aplicação de cores, principalmente entre branco, preto, enfim. Nesse trecho eu quis fazer alguns efeitos de brilho, então fiz praticamente toda com a 3RL, né? Para dar apenas alguns detalhes de brilho, né, de uma forma mais real, mais natural, assim como na referência que eu usei. Nesse ponto de traço, eu geralmente faço os detalhes com branco próximo aos traços pretos. Aplicando o branco perto de pontos pretos, a gente consegue fazer com que o branco realce melhor, fique mais destacado, já que ele é uma cor mais clara e o preto mais escuro. Antes de colocar o branco, é bom vocês sempre se atentarem às referências que vocês estão usando, para não correr o risco de aplicar o branco em um ponto que é de sombra,
Então, uma besteirinha com branco você acaba estragando o seu trabalho. E não é porque é branco, que é uma cor clara, que não estraga. Então, assim, é bom você sempre estar se atentando a cada detalhezinho, a cada ponto que você vai colocar o branco. E uma ideia legal é sempre que vocês forem colocar o branco, aplicar uma camada de vaselina na pele para evitar que a pele manche tanto. No cérebro eu apliquei o branco da mesma forma, sempre próximo a traços pretos e em locais que eu queria dar uma ideia de reflexo mesmo, de brilho. Na borboleta eu fiz uma aplicação com branco com RL também para finalizar, e com a 3RL eu terminei de fazer alguns acabamentos com ponto, com traço e cores. E como vocês podem ver aqui, o resultado final é aplicação de cor, aplicação do branco, os detalhes de ponto. Aqui a gente consegue ver também as texturas, a gente consegue ver a diferença de traço preto e traço fino. Aqui no coração a gente consegue ver todos os pontos onde eu apliquei o branco, tanto com RL quanto com a Magno. Bom, galera, espero que eu tenha comentado de uma forma legal, que dê para todos entenderem. E qualquer dúvida que tiverem, podem perguntar aí nos comentários. Estou sempre à disposição.